Tem uma pergunta do Yuri Araújo A aqui. gente falou sobre as brechas, né? Sim. Algumas delas. Né? O Yuri Araújo ele perguntou o seguinte: pastor, os espíritos que incorporam no espiritismo são demônios? Pergunta polêmica. Tá? Polêmica. Então, veja bem. Vamos entender uma coisa. Eu tenho um livro sobre esse assunto. Os mortos comunicam-se com os vivos? É possível os mortos comunicarem-se com os vivos? E a minha resposta, examinando 1 Samuel 28, é dizer não. Os mortos não se comunicam com os vivos. Mas tinham pessoas no Velho Testamento que procuravam... Necromantes. Então, quem vai buscar o necromante é o rei Saul. E eu faço uma análise teológica, exegética, hermenêutica, de interpretação daquele texto que trata de Saul buscando uma pitonisa, uma necromante. Sim. E eu provo no texto que ali não era o espírito de Samuel que apareceu. Se não era o espírito de Samuel... O que era? Que espírito que era? Então só tem duas possibilidades. Demônio? Demônio. Que se a Bíblia diz lá em 2 Coríntios que se disfarça até em anjo de luz. E as pessoas que vão procurar, eu sou seu tio que meu morreu. Tio, meu avô, meu fala pai. Coisas que... Porque... Fatos, narram fatos, sabem. Demônios sabem claro de tudo. Que sabem. Claro Porque eles estão aqui, né? Claro que sabem. Então, sabem nomes, sabem apelidos. Essa previdência que eles têm, essa premonição que eles têm, é claro que sabem. Então, dentro do entendimento protestante, cristão, evangélico, os únicos seres que podem se manifestar são espíritos demoníacos e não de ancestrais, espíritos de antepassados nossos que morreram. E o que acontece com essas pessoas que não estão indo lá para invocar demônios, mas estão para falar com um parente e elas não e elas estão trazendo alguma coisa para a vida delas? Esse aqui é o aspecto, veja bem. Nós entendemos. Você entendeu, né? As pessoas da teoria não têm culpa. Entendi. Elas estão indo procurar uma coisa... As pessoas estão indo... Porque o que acontece? Querem ajuda, né? O fato de eu ignorar uma verdade não anula essa verdade. Às vezes eu erro. Eu não tenho consciência que eu estou errando. Mas nem por isso eu deixo de estar errando. Deixa eu dar uma ilustrada simplória. Uma senhora foi na farmácia com a receita para comprar sulfato de bário. Era o remédio que ela precisava. E o farmacêutico não entendeu a letra do médico e deu para ela sulfito de bário. Sulfito de bário era um veneno para ela. Nossa. Ela tomou e morreu. Por causa de uma letra. Por causa de uma letra. Mas ela pensou que estava tomando uma coisa, estava tomando outra. Então, o fato de eu achar que eu estou falando com o meu avô mesmo, com o meu tio, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu namorado, com o meu noivo, com a minha noiva, com o meu antepassado, não anula o fato de que não é o espírito daquela pessoa que está ali. Ainda que a pessoa que esteja ali acredite que seja mesmo. Então tem consequências. Tem consequências, com certeza. Mas aí a gente cai naquela pergunta que já deve ter ouvido muitas vezes também, pastor. Uma pessoa que nunca foi apresentada a Deus, não sabe, mora no meio do mato. Essa pessoa vai ser condenada, então? Esse é um ponto fortíssimo, viu? Que você está né? levando. Não são Só coisas, questão braba aí, né? Não são fatos fáceis de resolver, mas eu volto a dizer, eu não acho nada. O que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Então, vamos olhar aqui. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de acordo com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, Deus vai nos julgar conforme o evangelho. Agora o versículo 2:12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei... Pecaram sem lei? Também sem lei perecerão. Por exemplo, os gentios, eles não tinham a lei, eles não tinham a palavra de Deus, mas pecaram sem lei. E aí? Eles vão perecer sem lei. Agora, todos os que com sem... lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Mas perecer sem lei, eles não vão ser julgados pela lei. Mas pela lei da natureza, da lei, essa lei aqui, o que estes mostram a norma da lei gravada em seu coração.
significa que Deus botou no seu coração, no meu coração, uma lei moral. O que é certo e o que é errado. Que é errado e que é errado. Certo e que é errado. Eu, Um tribunal mesmo moral. sem ter contato com ninguém, eu sei que matar é errado, por Eu exemplo. sei que matar é errado. Eu posso ser um índio lá na selva que nunca teve contato Isso. com a civilização. Esse índio tem noção da lei moral de Deus que está no coração dele. Mas se ele cultua o Deus Sol? Pois é. Então vamos voltar lá. Vamos voltar lá em Romanos 1. Romanos 1. Porque os atributos de Deus, invisíveis, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Se eu falar para você, Guilherme, Vilela, que o índio, que o cara que mora lá nas montanhas geladas da Ásia, Isso. o cara que mora lá nos desertos mais áridos do mundo, seja na África, ou seja aqui na América do Sul, É que hoje é mais difícil, né? A pessoa não ter Mais contato difícil. nenhum, mas ainda tem. que a ignorância é um caminho de salvação. Ilha Sentinela, já ouviu falar? É uma ilha de um povo isolado lá. Passa a pessoa com avião, ele está com flecha lá. Que a ignorância é outro caminho paralelo de salvação. Eu estou negando completamente a Escritura. Só existe um caminho de salvação, é Jesus. A ignorância não é. Quem sem lei pecar, sem lei perecerá. Aí aumenta a responsabilidade da igreja, que Jesus nos mandou ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então não tem... É pesado isso, hein? Não, é pesado. E a verdade não é leve. Nunca foi. Nunca foi. Essa verdade que faz contornos para atender, agradar, A porta larga. a porta larga vai conduzir a É porta perdição. estreita, então. A porta é estreita. E Então o caminho vamos, também. vamos emagrecer para passar por essa porta aí, Lê. É, com Acerta a vida certeza. com Deus É, enquanto rapaz. tempo, porque depois não vai ter mais jeito não. Vai. É.